Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no número 143 do Yucat, que vai dizer assim: o Papa é realmente infalível? Lembra que a gente falava ontem um pouco da infalibilidade papal? O que significa dizer isso, né? Esse termo infalibilidade papal. O Papa é realmente infalível? Vamos ver então o que a Igreja diz. Sim, porém, o Papa só fala infalivelmente quando proclama um dogma solenemente, ou seja, toma uma decisão vinculativa sobre questões de fé e de moral. Caráter infalível também podem possuir as decisões do Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa, como são o caso das decisões dos concílios ecumênicos. A infalibilidade dos papas nada tem a ver com sua integridade moral ou com a sua inteligência. Então, no primeiro momento, a gente já precisa entender isso. Porque quando a gente diz de infalibilidade papal, gente, no inconsciente, muitas vezes, das pessoas, as pessoas entendem que a igreja está dizendo assim, de um homem que não falha, né? De um homem infalível, de um super-herói, de um super-homem, né? Não é isso. Não é esse o sentido. Não é que o Papa, como vai dizer aqui, que essa infalibilidade nada tem a ver com sua integridade moral ou a sua inteligência. Não significa que na sua integridade moral ele é infalível, não significa que na sua inteligência ele é infalível, não é isso. Aqui deixou claro aquilo que a gente já tinha conversado um pouco anteriormente sobre a questão da proclamação de um dogma, né? Então, dogma é uma verdade de fé, né? Aquilo que a igreja bateu o martelo e disse: essa é uma verdade de fé, é assim, né? Nós sabemos que isso tudo é uma realidade muito bem amadurecida, né? Não é assim, deu na cabeça alguma coisa, deu alguma coisa na cabeça do Papa, ele chega e fala, olha, é um dogma. Não é assim que acontece, né? Existe um processo bem amadurecido para se chegar a proclamar um dogma, né? Vamos continuar. A igreja é que é prioritariamente infalível, pois Jesus prometeu-lhe o Espírito Santo para a manter e introduzir cada vez mais profundamente na verdade. Quando uma verdade de fé evidente é repentinamente negada ou mal interpretada, a igreja tem de ter a última voz que explique vinculativamente o que é verdadeiro e o que é falso. Trata-se da voz do Papa, né? Então, às vezes, ao longo da história da igreja, muitas vezes as verdades de fé, né, a fé da igreja foi questionada, dentro dela e fora dela, né? Houveram questionamentos. E esses questionamentos, essas dúvidas, né? Dúvidas em relação à fé, é assim ou não é? É desse jeito ou é desse outro jeito? Então, sempre que surgiu isso na igreja, né? A igreja pediu, então, a assistência do Espírito Santo para dar uma resposta clara em relação àquilo, né? E aí, somente o Papa vai ter, então, essa incumbência de dizer que aquilo, daquele jeito, é uma verdade de fé ou não, explicar a fé, né? Para que o povo, então, para que toda a igreja possa beber dessa verdade de fé e essas dúvidas, até mesmo heresias e tantas coisas que ao longo da história da igreja foram acontecendo, para que isso fosse esclarecido de uma vez por todas, né?
Aqui vai dizer também que na questão dos concílios, né, aquilo que é decidido ali nos concílios, pelo Colégio dos Bispos, né, tendo à frente o Papa, também essas decisões trazem essa realidade da infalibilidade, né? Por quê, gente? Porque Jesus prometeu. E Jesus não é homem para mentir, né? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Inclusive isso é um dogma de fé, né? Inclusive isso é um dogma de fé, que foi algo, por exemplo, muito questionado ao longo dos primeiros séculos ali então, né? Para tentar entender, olha, quem é Jesus? Jesus é homem ou Jesus é Deus? Jesus é só homem? Jesus é só Deus? É possível ele ser Deus e ser homem? Então essas dúvidas de fé, por exemplo, que aconteceram lá no início da igreja, estou dando um exemplo somente, foi algo, né, que ali foi muito questionado e muito estudado e muito discernido, até que se chegasse à conclusão pelo Espírito Santo de que Jesus é 100% homem e 100% Deus, naquilo que a igreja chama de união hipostática. Então, quando a igreja chega a essa conclusão e que o Papa proclama um dogma, pronto, gente, aquilo não vai voltar atrás, aquilo ali não é mais questionado, é isso, pronto, né? Então, se a gente for ver na história da igreja, se nós formos pegar todos os dogmas de fé, a gente vai ver que nunca foi necessário mesmo, e não vai ser, porque a assistência do Espírito ela é autêntica. O Senhor Jesus ele disse que o Espírito Santo conduziria a igreja a toda a verdade. Então o Espírito Santo conduz a igreja à verdade. Nisso entra a infalibilidade da igreja e, consequentemente, a infalibilidade papal, né? Então, a gente vê que não foi necessário. Por quê? Porque havia uma clareza de fé muito grande nos dogmas, algo incontestável, é desse jeito e não tem como negar, né? Então é assim. Vamos continuar. Quando uma verdade de fé evidente é repentinamente negada ou mal interpretada, a igreja tem que ter uma última voz que explique, foi o que a gente disse, vinculativamente o que é verdadeiro e o que é falso. Trata-se da voz do Papa. Aí, inclusive, dentro dessa realidade toda, foi que muitas vezes se percebeu e teve-se então que dizer isso, né? Os papas tiveram que dizer, olha, não, isso que está sendo levantado, muitas vezes até dentro do seio da igreja, isso é algo falso, isso é uma heresia, né? E muitas heresias ao longo da história da igreja aconteceram, dentro e fora. Como sucessor de Pedro e como o primeiro dos bispos, tem sozinho o poder de formular a indiscutível verdade sobre a tradição da fé da igreja, que essa verdade é exposta aos crentes para que todos os tempos como digna de fé, para todos os tempos como digna de fé. Então, essa verdade que é exposta a nós, que cremos, essa verdade para todos os tempos, não somente para os nossos tempos, mas desde os inícios da igreja, para todos os tempos, essa verdade ela é tida como digna de fé. Neste caso, dizemos que o Papa anuncia um dogma. Assim, um dogma não pode conter novidade a nível de conteúdo. Raramente é anunciado um dogma. O último foi apresentado em 1950, né? Então a gente vê aí que não é assim que todo dia vai ser aí proclamado um dogma, não, né? Então, e também, como veio dizer aqui, o dogma ele não pode conter uma novidade a nível de conteúdo. O que significa dizer isso? Né? Não, como eu disse, não vai vir uma ideia na cabeça do Papa assim, do nada, né? Não vai vir uma ideia na cabeça dos bispos e de repente aquilo vai ser colocado, né, em pauta e de repente aquilo vai se tornar um dogma. Não, gente. É algo amadurecido ao longo da história da igreja, né? Então, é algo que vai sendo amadurecido nas comunidades de fé, é algo que vai sendo amadurecido no interior da igreja, na vivência da igreja, e depois de provado e comprovado, aquilo se torna um dogma, não é? Então, não tem nada de novidade, de inventar moda, não é isso. Nunca foi isso e nunca será, né? Então, o dogma é uma verdade de fé. Aí no cantinho direito, né, do nosso Yucat vai dizer assim: também eu te digo,
citando aqui Mateus 16, de 18 a 20, aquela palavra que Jesus disse a Pedro. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, essa é uma promessa de Jesus. Jesus quis e ele sabia porque ele queria, porque ele é Deus. E na perfeição de Jesus como Deus, ele disse a Pedro isso. Olha, tu és Pedro. É o que ele diz para o nosso Papa atual e é o que ele disse ao longo da história da igreja aos nossos papas. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno, gente, não vão prevalecer contra a igreja. E Jesus ainda disse, olha, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Porque Jesus sabia que a assistência do Espírito Santo à igreja não deixaria que aquilo que fosse ligado na terra fosse errado. E dentro dessa certeza de que era assim que aconteceria, porque ele é Deus, ele disse então que tudo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. E o que fosse desligado na terra seria desligado no céu. Também dando essa autoridade ao Papa, dando essa autoridade à igreja. Uma autoridade que é dada por graça de Deus e pelo próprio Jesus nosso Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.